irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. E eu convido você e a sua família para neste momento agora se juntarem para louvar ao Senhor. É o momento em que nós estamos reservando para cultuar ao nosso Deus. Ainda não podemos estar cultuando nos nossos templos, mas faça aí da sua casa um templo de adoração, de louvor ao nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesta noite e vamos iniciar este culto fazendo uma oração em nome de Jesus para que o Senhor venha receber o nosso louvor, venha receber a nossa adoração. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e te exaltar, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem estado conosco, tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos proporcionado momentos, ó Pai, onde nós podemos ouvir a Tua voz, falar contigo e louvar o Teu santo nome. Receba agora, ó Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor juntamente aí com a sua família. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Ao Senhor, celebre ao Rei nessa noite. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre.
adoro pelo que tu faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, eu vou adorar. Simplesmente adorar, simplesmente adorar. Levante as mãos, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos no mês de junho, o mês de missões estrangeiras, o mês onde nós estaremos com mais ênfase intercedendo pelos nossos missionários e pelos países onde eles estão pregando, anunciando a palavra do Senhor. Nesta noite, nós convidamos o pastor Carlos Eduardo, ele é SD lá de Teixeira de Freitas, Bahia, e ele tem uma vasta experiência também na área missionária. Ele esteve juntamente com a sua família pastoreando ali na Espanha durante 12 anos, e ele atendeu ao nosso convite pregando lá da Bahia, lá de Teixeira, né? Mas no nosso culto online ele nos trará esta palavra nesta noite, a palavra do Senhor para o nosso coração. Então, esteja aí ligado para que você receba o melhor de Deus nesta noite. Amém? Amados irmãos, graça e paz, esse é o desejo do meu coração para essa amada igreja e para todos aqueles que seguramente estarão vendo esse vídeo em um momento como esse no qual a igreja está enfrentando, mas nós sabemos de quão necessária é essa paz para atravessarmos esses momentos. Queria agradecer à amada igreja, à missionária Flávia, ao Ladicélio Júnior, ao casal pastoral e pelo convite de estar com vocês. Eu sou o pastor Carlos Eduardo, aqui da Igreja Metodista Wesleyana de Teixeira de Freitas. Me dirijo a vocês nessa noite e queria aproveitar essa ocasião e convidá-los para ler dois textos na palavra do Senhor, e
e daí em diante a gente vai orar e nós vamos nos apresentar um pouco mais nesse momento. Eu queria te convidar para ler comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, um texto que é bastante conhecido, sobretudo quando se conhece sobre a igreja primitiva, sobre o avanço da igreja primitiva. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pois bem, um outro texto, agora lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, nós lemos 1:8 e agora 8:1. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Verso 4. Entre eles, os que foram dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos dos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, porque estamos cultuando ao Senhor e queremos, de igual modo, ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar aos nossos corações, e esse é o desejo da nossa alma nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, tratando-se de um culto de missões estrangeira, eu que gostaria de dizer que nós tivemos a grata satisfação de servir ao Senhor por 12 anos no campo transcultural, na Espanha, na região europeia, e nessa altura, na cidade em que nós vivíamos, um trabalho foi iniciado, uma igreja foi iniciada ali, desde o apartamento da nossa casa, até chegarmos a ter um local, espanhóis que foram alcançados para Cristo, batizados. Tivemos um trabalho voltado justamente para o público de língua hispana, e foi possível em algum momento ali da nossa tarefa missionária ter mais de 9 nacionalidades congregando juntos. E então eu gostaria nessa noite de me dirigir a vocês um pouco sobre o que Deus faz quando uma igreja consegue perceber a dimensão missional. E o relato que nós lemos aqui, primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, é um texto célebre, é um texto muito conhecido, um texto onde nós almejamos muito os confins da terra, um texto onde nós almejamos muito, de fato, chegar a ter esse lugar, e esse lugar, lógico que ele parece para nós muito longe. Na visão paulina, os confins da terra era a Espanha. Quando ele lá chega, ele considera ser aquele lugar ali, confins da terra, a Europa, melhor dizendo, Roma também para ele. Então, mas observe que quando Atos 1:8 acontece na história da igreja, e se Atos 1:8 não for real na história da igreja, Atos 8:1 vai chegar e a igreja vai sentir uma grande dificuldade. A igreja vai sentir uma grande dificuldade. E então eu queria caminhar com você nessa noite sobre esse texto que nós lemos agora de Atos 8:1, e lhe convidar para que pensemos juntos o que acontece quando a perseguição vem. Onde está a igreja missional quando a perseguição vem? Então, nós vemos ali claramente que Atos 1:8 é uma promessa. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, chegou o momento da perseguição, e a perseguição se levantou, e o verso 1, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 8,
vai nos narrar claramente que a perseguição chegou na história da igreja. E se nós não formos forjados em Atos 1:8, não suportaremos Atos 8:1, o momento de perseguição que acontece. E observe que o texto vai dizer que exceto aqueles que lá estavam no começo e foram revestidos, exceto os apóstolos, exceto aqueles que estavam esperando na promessa e que sabia que uma igreja deveria ser forjada quando a perseguição viesse. Uma igreja está sendo forjada nesse momento quando a pandemia tem assolado. Uma igreja está sendo forjada nesse momento quando as limitações do templo, quando as limitações da proximidade, elas estão acontecendo. E quando isso acontece, nós vamos aprender uma grande verdade, que Atos 8:1, do verso 1 ao 3, melhor dizendo, a primeira lição que vai nos ensinar quando a perseguição vem é que é para provar os que são. Irmãos, não foi fácil os 12 anos que nós residimos na Espanha. Não foram fáceis os momentos que nós residimos depois de ouvir tantos não diante de a necessidade de alugar imóveis para a igreja, quando nós ainda sem ter qualquer excesso de ruído, nós tínhamos a rejeição dos proprietários ou dos inquilinos de apartamentos que residiam sobre a igreja. A perseguição ela vem para nos abater, ela vem para diminuir a nossa fé, ela vem para diminuir a nossa esperança, mas o fato é que nós vemos que aqui está acontecendo e diz que essa perseguição veio com um propósito, veio para provar os que eram forjados em Atos 8:1, veio para provar de fato aqueles que estavam selados com a promessa e que sabiam que Deus pode muitas vezes, Deus nos livrará da prova e algumas vezes Ele nos livrará na prova. E o exemplo claro disso acontece aqui. Observe que nos versos que nós acabamos de ler, eles vão relatar justamente isso. A perseguição acontece, Saulo aparece em cenário e agora esses apóstolos vão começar a ser dispersos, mas com uma outra finalidade. Com uma outra finalidade, esses apóstolos agora começam a se dispersar por outras regiões. E aí eu queria que você agora desse um salto para o verso de número 4. Do verso de número 4 até o verso de número 8, vai nos revelar uma outra verdade. Vai nos trazer a verdade de que quando a perseguição vem à igreja, de que quando a perseguição acontece na igreja, e nós muitas vezes pensamos em ser uma igreja missional ou missionária, querendo nos livrar de perseguições, querendo estar a parte desses momentos que podem acontecer na história da igreja. E eu quero dizer para você uma coisa, isso é parte do processo, isso há de acontecer. E aí você pode dizer, mas pastor Carlos Eduardo, lá na Europa também há perseguição, porque nós não vemos relatos dessa perseguição. Sim, de fato há o que nós consideramos uma perseguição ideológica, uma perseguição no campo talvez da intelectualidade, em pensar em te classificar que você, pelo fato de ser cristão, você é uma seita, você prega heresia, e então acaba acontecendo sim uma perseguição religiosa. E sabe o que acontece, amados irmãos? A palavra vai nos revelar que no verso de número 4 vai surgir aqui agora uma outra realidade quando a igreja vai ser dispersa. Diz que entre mentes, ou seja, nesse momento, os que foram dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. A perseguição não vem apenas para que nós fujamos, ela vem para que nós sejamos forjados. E diz assim, iam por todas as partes pregando a palavra. E aí eu quero te chamar a atenção sobre a vida de um personagem que vai aparecer aqui no texto. Esse personagem se chama Filipe. Diz que Filipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha que interessante isso. As Escrituras estão me revelando que a promessa permaneceis, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, já estavam em Jerusalém e a perseguição veio. E então vai dizer, permaneceis, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, ou seja, agora há uma região, mas aí ela vai se estender um pouco mais, vai chegar a Samaria, a um território não tão apropriado
fechado para um judeu entrar. E aí você já deve ter ouvido alguma coisa sobre essa diferença cultural ou divergência cultural que havia entre os samaritanos e os judeus, que veio se arrastando ao longo de anos e até séculos depois do exílio babilônico. O certo é que esse personagem, Filipe, aqui, ele vai descer à cidade de Samaria com um propósito anunciando-lhes a Cristo. Irmãos, eu queria então dizer para você uma outra verdade que acontece porque a perseguição vem. Ela vem para provar os que são, mas ela também vem para revelar os que têm chamado divino. Irmãos, é interessante que se você der voltas e folhear aí algumas páginas da sua Bíblia e ir até o capítulo número 6, você vai observar aí claramente que Filipe é um dos homens escolhidos para servir às mesas. Filipe aqui é um dos homens chamados para poder servir cuidar do trabalho diaconal. Filipe é um daqueles que, quando acontece lá aquela divergência entre as mulheres, as viúvas helenistas, as viúvas de fala grega, Filipe vai entrar em cenário e Filipe agora vai ser um daqueles escolhidos. E, irmãos, o que eu quero te dizer com isso? É que o chamado divino, ele se revela apenas naqueles que desejam servir. O chamado divino, ele não se revela naqueles que sustentam títulos, ele se revela nos corações daqueles que nesse tempo, talvez de repente tenham dito, é uma oportunidade para ser uma igreja missional, é uma oportunidade para que eu possa ser parte do processo da igreja, que agora, de repente, ela não está sofrendo uma perseguição, porque ela é a igreja, mas ela se viu limitada. E então, qual é a minha atitude diante disso? Mas aqui o texto me revela claramente de que a igreja missional, ela revela chamados divinos. Talvez você está esperando que algum título caia sobre os seus ombros. Talvez você está esperando que alguma consagração aconteça na sua vida. Mas sabe o que acontece? Eu quero te dizer nesse espaço de tempo que nós temos aqui, que a revelação de Deus para as nossas vidas, para o nosso chamado, vai acontecer em tempos de perseguição. E aí diz que os espíritos imundos de muitos eram possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Observe que agora aquela mensagem, ela vai chegar a Samaria impactando. E se você observar do verso 9 adiante, que outras verdades vão ser encontradas aí nessa cidade, outras experiências vão acontecer nessa cidade. Ainda que nós não lemos o texto, você tem a oportunidade de ler esse texto. Observe que do verso 9 adiante, nós vamos encontrar aí outros personagens. Simão Mágico vai acontecer aqui, vai entrar na história, um homem que mexia com encantamento, que enganavam as pessoas, ao discorrer dessa história, dessa narrativa do Novo Testamento, ela vai me dizer o seguinte, que a perseguição vem na igreja também para revelar o poder de Deus. É momento em que a igreja deve revelar o poder que habita sobre a igreja. O poder de Atos 1:8 era para ser contínuo, não apenas em Jerusalém, mas era para ser contínuo em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Observe que agora a igreja necessitava expandir. A igreja está chegando até Samaria e lá então vai haver a libertação desse homem. Esse homem, depois de ser liberto, ele vai oferecer dinheiro para Pedro e João, para que eles tenham essa mesma porção do Espírito Santo, para que eles tenham isso também, para que ele tenha também essa mesma autoridade. O poder agora vai ser desejado. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, jovem, adolescente e até criança que nos ouve. O poder de Deus é algo na sua vida que deve ser notado pelas pessoas. Não deve ser notado por ostentação, mas deve ser notado pela graça reveladora que vai fazer com que outro perceba olhar para você. Há um brilho diferente. Nós podemos estar nesse momento, pessoas podem estar usando máscaras nesse momento, e são necessárias, mas em você vai brilhar a presença de Deus e o poder de Deus, porque a perseguição veio até a igreja. E aqui um quarto ponto, uma quarta notícia para você, porque ela de fato precisava se expandir. A igreja precisava chegar até outros cantos. E
preste atenção que vai acontecendo aqui todo esse enredo com Simão, o encantador ou o mágico, e vai chegar agora num desfecho a partir do verso 26, onde Filipe vai ser agora trasladado, vai ser tomado pelo Espírito Santo e vai dizer a ele que ele descesse de Jerusalém a Gaza e que ele descesse a um lugar deserto, porque havia agora um propósito de encontrar um homem. E esse homem quem era? Esse homem era um eunuco. Esse homem era um homem de alta posição agora na Etiópia. Esse homem agora é um etíope agora que vem de um lugar tão longínquo, a mais ou menos 3.000 quilômetros de onde eles estavam. Observe, irmãos, que as promessas de Deus, elas são tão profundas e tão tremendas, que às vezes nós não percebemos o cumprimento delas. Aqui a igreja primitiva ainda estava vivendo todos esses momentos. Muitas vezes nós vamos ver de forma simultânea acontecendo, e isso é uma outra realidade missional. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, isso pode acontecer de forma simultânea. Você pode estar aqui fazendo missões, outro pode estar no seu estado fazendo missões, outro pode estar no seu país fazendo missões, outro pode estar em outra cultura, em outra realidade transcultural fazendo missões. E eu queria dizer para você que nós estamos já perto da linha final dessa mensagem, desse momento de reflexão nosso nessa noite, e nos diz o texto que o Espírito Santo agora vai agora se mover agora para um indivíduo. Porque muitas vezes nós pensamos que a igreja perseguida, ela deve parar, porque talvez agora nós estamos pensando a igreja fechou as suas portas do templo. E agora o que vai acontecer? Como nós vamos agora alcançar agora o perdido? Como nós vamos alcançar agora alguém que não conhece a Cristo? Eu quero te dizer uma coisa, a salvação ela sempre foi algo individual. Então ela sempre vai ser parte de um processo individual. Você pode agora mesmo estar alcançando alguém. Quem sabe você pode estar compartilhando na sua rede social uma mensagem de salvação, usando o seu Instagram para fazer lives que vai transmitir a outro mensagem de salvação, e os seus amigos, familiares, vizinhos vão ver essa mensagem e vão dizer: uau, eu precisava encontrar a Cristo. Quem sabe de repente você vai postar agora nos seus status que você está sentindo paz nesse momento. E observe que o Espírito Santo não se preocupa apenas com multidão. O Espírito Santo não se preocupa com multidão, ele se preocupa com indivíduos. Porque levou agora Filipe a ter um encontro pessoal com o etíope. E o etíope agora, que é um alto oficial da rainha Candace, agora é um alto oficial de uma rainha de um lugar tão distante que está a quase 3.000 quilômetros de Jerusalém. Para ser mais exato, na casa de 2.600 quilômetros de Jerusalém. Uma distância considerável. Talvez Filipe, talvez esses homens que estavam lá na promessa de Pentecostes estariam perguntando: quando chegaremos até os confins da terra? Quando alcançaremos os confins da terra? Olha que profundo, meu irmão, minha irmã. Olha que profundo o que está acontecendo aqui. Aquele homem vinha a Jerusalém para adorar, diz o verso de número 27. Ele estava vindo para adorar. Mas talvez a sua adoração seria apenas na parte externa do templo. A sua adoração seria limitada. Por quê? Porque não era um judeu de nascimento. Sem contar que ainda era um eunuco. Então ele não teria a mesma liberdade que outro judeu. A sua adoração seria apenas uma adoração religiosa. Mas ele vai estar agora lendo uma porção das Escrituras, e Filipe agora vai começar a explicar para ele as Escrituras, e aí então vai começar a nascer aqui um diálogo. E nesse diálogo aqui vai então chegar até o momento onde o etíope agora vai ter convicção e vai agora necessitar e vai desejar o batismo. Vai desejar ardentemente ter uma experiência. O verso de número 36 vai dizer assim: eis aqui a água que impede de ser batizado. O eunuco agora passou a ter convicções. Ele estava indo a Jerusalém para adorar, mas ele não sabia sequer a quem iria adorar. Tem pessoas por aí que não estão melhor dizendo, pensam estar adorando a Cristo, mas não estão sabendo até que você seja um canal de Deus no meio da perseguição ou sem perseguição, para ser agora um transmissor, para ser agora um compartilhador de boas novas, a ponto de que essa pessoa agora veja
e sinta o desejo de entregar a Cristo a sua alma e tenha convicção plena. Observe de que quando sai da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, no verso 39, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de júbilo. Amados irmãos, esse etíope volta. Alguns historiadores do primeiro século, narram que a Etiópia viveu um outro momento depois da conversão do etíope. A Etiópia viveu agora uma outra experiência através da vida do etíope. Sabe, algumas vezes eu me perguntei, Billy Graham, que perdemos, infelizmente, ou afortunadamente para ele que agora está com o Pai, está nos braços do Pai, Billy Graham, um homem que teve a oportunidade de pregar ao maior número de pessoas em um mesmo ambiente, um grande conferencista, um homem que foi conselheiro de alguns presidentes da Casa Branca nos Estados Unidos, um homem que teve a grata satisfação de ver almas se rendendo ao Senhor. E aí eu me pergunto, muitas vezes eu me perguntei, quem foi o homem, quem foi a mulher, quem foi a pessoa, qual foi a mensagem, como foi a mensagem que chegou, ou até Billy Graham, ou até alguns familiares de Billy Graham, para que Billy Graham conhecesse ao Senhor, para que outras nações chegassem então a conhecer ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você está percebendo, o processo que acontece em Atos 1:8, ele é tão profundo a ponto de que quando a perseguição da igreja vem, Atos 8:1 vai acontecer, agora a igreja vai viver uma nova experiência. A experiência missional, a experiência missionária, a experiência missiológica da igreja, ela acontece de forma tremenda pela obediência. Ela acontece quando são provados aqueles que são. Ela acontece quando os chamados divinos são revelados nesse tempo. Ela acontece quando o poder de Deus é manifestado diante de homens e mulheres que estão precisando sentir esse poder. Ela acontece quando a igreja necessita expandir. Talvez agora nesse momento casas, e eu acredito que aí tem acontecido mesmo, as casas têm se tornado lugares de igreja, as casas têm se tornado templos também, cultos domésticos estão sendo restaurados, GCELs estão acontecendo em casas agora. Sabe por quê? Porque a igreja está percebendo que o poder de Atos 1:8, ele é tamanho, do qual ele vai mover até aqueles que não dependem de cargos para trabalhar agora, aqueles que não dependeram da consagração, ou melhor dizendo, da apresentação ou consagração lá no 1º de janeiro, sendo apresentado à igreja como a liderança de 2020, que talvez agora se viu também limitada. Não, agora está sendo potencializado vários líderes, e ela vai chegar até os confins da terra. Sempre quando nós entendemos que a salvação é individual, de repente você pode estar evangelizando alguém que mais tarde vai ir para uma outra nação, morar em uma outra nação e vai ganhar uma outra vida lá, e o evangelho vai chegar até os confins da terra. Nós tivemos a experiência no ano de 2005 ir morar na Espanha. Na realidade, não fomos para lá diretamente enviados nem com o chamado missionário, assim dizendo nos termos mais técnicos ou formais, ou pelas vias formais desse envio. Mas o certo é que quando nós lá chegamos, irmãos, a experiência foi real. Nós, a partir do 1º mês, começamos a viver esse chamado, começamos a sentir a necessidade de viver Atos 1:8. Então, amados irmãos, aqui eu quero finalizar com vocês, dizendo para você, sabe, há etíopes que vão chegar a ouvir a mensagem, há rainhas Candace que vão chegar a ouvir as mensagens, ou a mensagem, melhor dizendo, através de um homem ou uma mulher que vai se levantar nesse momento. Atos 1:8 vem para que Atos 8:1 seja real e seja vivido de forma real. Por isso, amados irmãos, que Deus lhe abençoe, que Deus possa levantar nessa noite, nesse momento, no momento em que cada irmão ou que cada pessoa estiver vendo esse vídeo, uma geração missionária. Que Deus os abençoe. Deixo aqui um forte abraço a essa igreja, que o Espírito Santo possa os levantar. Eu queria fazer uma última oração, finalizando esse momento. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem ainda despertado chamados missionários. Que seja assim, ó Deus, com a tua igreja, que seja assim, ó Deus, com todas as igrejas, Senhor, ó Deus, que tem vivido esse momento tão, ó Deus, singular na história dela. Pai, nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos aqueles que estão vivendo agora desde casa, Senhor, uma experiência
necessária do teu poder, de viver realmente, ó Deus, esse dunamis, Senhor, que pode mover os corações e levá-los para uma dimensão até os confins da terra. Assim nós oramos, cremos, no nome santo de Jesus. Amados, um beijo no coração, que Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, nós temos visto a importância de nós nos colocarmos na presença do Senhor e de nós estarmos disponíveis para pregar a Tua palavra. O mundo está carente, o mundo está clamando pelo Senhor. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar dispostos e disponíveis para pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos, e nós temos alguns países e alguns missionários, alguns nomes que nós estaremos intercedendo durante este mês. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías 52, verso 7, que bem-aventurado são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós estamos aqui orando e contribuindo, intercedendo por aqueles que estão andando e fazendo missões em países talvez com muitas dificuldades, como o pastor Cadu já nos trouxe aqui na palavra nesta noite. Mas, queridos, nós precisamos sim nos colocar como intercessores desses missionários. E hoje nós iremos orar pela Argentina. Na Argentina está o pastor Arturo e Cristiane, Pablo e Joana. Nos Estados Unidos, pastor Josué Carvalho. E Brasil, nosso país, nós temos a tribo Maués, que está ali o pastor Leonardo e família. Índios Ticunas, o pastor Elmer e pastor André. E Índios Pataxós, que está o nosso obreiro Tiago. Irmãos, vamos interceder nesta noite por esses países, Argentina, Estados Unidos e Brasil, e também por esses missionários, para que o Senhor venha suprir as necessidades, para que o Senhor venha dar sabedoria, para que o Senhor continue direcionando e abençoando a vida e a família desses irmãos. Amém? Coloque aí agora o seu pensamento voltado ao Senhor, feche os teus olhos e nós vamos interceder neste momento. Pai, Deus de amor, Deus de graça, Senhor, nós queremos agora orar, interceder, ó Deus, por esses países aqui apresentados, pela Argentina, Brasil, Estados Unidos, meu Pai, e cada pastor, cada obreiro responsável pela obra missionária, aqueles, ó Deus, o qual o Senhor escolheu para fazer a Tua obra, para anunciar as boas novas. Senhor, nós sabemos que eles são bem-aventurados, porque foram escolhidos por Ti, ó Pai. E queremos clamar nesta noite para que o Senhor venha suprir as necessidades dos Teus filhos, que o Senhor esteja ali com eles, ó Pai, protegendo, livrando de todo mal, dando graça, sabedoria aos Teus filhos para pregar, para anunciar a Tua palavra, para ensinar, para arrebanhar, ó Deus, aqueles que estão se convertendo a Ti, se arrependendo dos seus pecados, aqueles que estão rendendo aos Teus pés. Meu Pai, que eles venham saber, ó Deus, pastorear, saber, ó Deus, direcionar a vida desses novos convertidos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha prosperá-los, ó Pai, financeiramente, para que o Senhor venha prosperá-los, ó Pai, em tudo que eles colocarem as mãos, que venham ser bem-sucedidos. Abençoa, ó Pai, a vida espiritual dos Teus filhos. Abençoa, ó Pai, a vida emocional, ó Pai, dos Teus filhos. Ó Deus, que eles estejam protegidos e amparados pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, ser com cada família, ser com cada obreiro, que nós citamos os nomes aqui nesta noite, e com esses países aqui, ó Deus, para que a graça do Senhor seja abundante. Meu Deus, e também queremos pedir para que o Senhor venha despertar
Desperta-nos, ó Deus, para anunciar a Tua palavra, para pregar a Tua palavra, porque o mundo hoje está carente. O mundo está carente de Ti, meu Pai. Senhor, e nós precisamos nos despertar para anunciar as boas novas. Podemos fazer muito mais, ó Deus, daquilo que nós estamos fazendo. Então, ó Deus, toca no nosso coração. Senhor, incomoda aqueles, ó Pai, que estão dormindo, aqueles que estão sossegados, aqueles que acham que já tudo acabou, o meu tempo já passou. Senhor, incomoda-os, ó Pai, porque enquanto nós estamos aqui, nesta terra, nós temos que sim falar do Teu amor e pregar a Tua palavra, para que vidas e mais vidas venham conhecer a Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre cada família, que a graça do Senhor esteja sobre cada lar, ó Pai, famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, que venham ser impactadas pelo Teu nome, que venham ser impactadas pelo Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Pedimos a cura, ó Pai, sobre a vida deles. Pai, que estejam, ó Deus, buscando mais e mais de Ti, que a Tua presença esteja sobre cada um deles e que o Senhor venha restaurar a saúde física, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós a Ti clamamos. Aqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, pedimos para que o Senhor venha confortá-los, ó Deus. Somente o Espírito Santo, somente o Teu amor pode aquecer, somente o Teu abraço pode aquecer cada coração. Meu Pai, corações entristecidos, ó Pai, que estão chorando pela perda dos seus entes queridos. Pai, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha consolar cada vida em nome de Jesus. Pai, esteja abençoando cada lar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um culto de louvor ao nosso Deus, mas faça da sua casa um templo de adoração, uma casa de adoração, de louvor ao nosso Deus. E nós queremos agradecer ao pastor Cadu, a sua família, por ter atendido aí o nosso convite de trazer esta palavra de Deus para os nossos corações. Pastor Cadu, que Deus abençoe a sua vida, Noélia e seus filhos, que sejam abundantemente prósperos na obra do Senhor. Amém? Receba o nosso abraço e virtual, mas em breve nós estaremos juntos, né? Queridos, nós vamos agora impetrar a bênção apostólica e que a sua semana seja grandemente abençoada e próspera em nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Salvador Jesus Cristo e as doces e íntimas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e receba aí o nosso abraço virtual.